boas-vindas a mais uma aula. Aqui explicarei uma série de termos do mundo Linux, para que você não fique perdido ao usar ou pesquisar sobre o sistema. Muitas informações aqui foram tiradas diretamente da Wikipédia, sendo que os links estão na descrição do vídeo. Kernel Linux é o núcleo do sistema operacional. Ele gerencia recursos de hardware, como processadores, memória e dispositivos de entrada-saída. Ele atua como a interface central entre o hardware de um computador e seus processos. Sua função é gerenciar recursos com eficiência, como memória, CPU e dispositivos. Funções do kernel. 1. Gerenciamento de memória. Monitora o uso da memória para armazenar arquivos e dados. 2. Gerenciamento de processos. Determina quais processos podem usar a CPU, quando e por quanto tempo. 3. Drivers de dispositivos. Atua como intermediário entre o hardware e os processos. 4. Chamadas do sistema em segurança. Recebe solicitações dos processos para executar serviços. Espaço do kernel versus espaço do usuário. O kernel funciona em um mini-mundo chamado espaço do kernel, onde aloca memória e monitora tudo. O que o usuário vê, navegadores, arquivos, etc., é chamado de espaço do usuário. As aplicações interagem com o kernel por meio de chamadas do sistema. Dito isso, não existe sistema operacional Linux. O Linux foi criado em 1991 por um estudante finlandês chamado Linus Torvalds na Universidade de Helsinki, na Finlândia. Inicialmente, Linus desenvolveu o kernel como um hobby pessoal, mas logo se tornou uma alternativa sólida ao sistema operacional Unix. Originalmente Linus lançou seu trabalho como um projeto de código semiaberto e hiperlimitado, pois na época, não tinha acesso a uma grande quantidade de dispositivos, além de não ter condições de escrever drivers sozinho. Foram usadas muitas ferramentas do projeto GNU, para poupar tempo e tornar esse kernel mais útil em menos tempo. Porém, o sucesso foi tanto, que muitos outros estudantes da universidade começaram a contribuir voluntariamente, enviando a Linus correções e novos drivers. Como consequência, Linus acabou mudando a licença de seu projeto para GPL2, além de exigir que todos os colaboradores registrassem em seus nomes os códigos que escreveram. Essa é a forma de garantir que o Linux nunca se tornará proprietário, uma vez que seria necessário solicitar a permissão de todos os programadores, para alterar a licença. Tem uma aula dedicada a explicar essa questão. Ele escolheu o nome Linux como uma combinação de seu próprio nome e Unix. O Linux rapidamente ganhou aceitação e se tornou a base para muitas distribuições. O documentário Revolution OS, disponível na descrição, detalha mais sobre a criação do Linux. O que são as distribuições Linux? Uma distribuição, ou sua abreviação, distro, é um sistema operacional construído em torno do kernel Linux. Elas incluem também ferramentas do GNU, gerenciador de pacotes e repositório. Essas distribuições podem ser usadas tanto em servidores quanto em desktops. Quando você ver nomes como TigerOS, Debian, Linux Mint, Fedora, Manjaro, OpenSUSE e Ubuntu, todos são distros Linux. Cada distribuição tem suas próprias características, objetivos e comunidades de suporte. A escolha depende das suas necessidades específicas e preferências pessoais. Distros voltadas a servidores raramente possuem um ambiente gráfico, diferente do TigerOS, Fedora e muitos outros, que são voltados ao ambiente desktop, que possuem variados sistemas de janelas, ou desktop environment. Temos uma aula específica sobre o assunto. As distros tradicionalmente trazem consigo editores de texto e planilhas, navegadores, editor de imagem, um gerenciador ou loja de programas, etc. Na descrição do vídeo temos links para a história de algumas distros. Terminal. Também conhecido como Shell, é uma ferramenta poderosa de linha de comando, que permite acessar e manipular arquivos, executar programas e interagir com o hardware do sistema diretamente por meio de comandos. É tipo o prompt de comando ou PowerShell do Windows. Existem vários tipos de Shell. Alguns são emuladores que permitem a interação com o terminal usando uma interface gráfica. Esses emuladores facilitam a relação com o sistema, tornando-a mais compreensível e oferecendo recursos avançados. Interpretadores Shell mais populares são Bash,
o mais comum e versátil. ZSH oferece recursos avançados e personalização. Fish, focado na usabilidade e autocompletar. No TigerOS temos o console, como emulador de terminal, mas existem outros, como o Tilix, Quake, Terminator e Deepin Terminal. Diferente dos emuladores de terminal, que operam dentro de um ambiente gráfico, os consoles virtuais são interfaces de texto que você pode acessar pressionando Ctrl, mais Alt, mais F, hashtag, onde hashtag é um número de 1 a 6, no Linux. Os consoles virtuais geralmente usam o Shell TTY, Terminal Type, e não têm recursos gráficos. Temos uma aula específica sobre terminal, além de uma mostrando em detalhes o funcionamento do Tilix. Repositório. Um repositório no Linux é um local centralizado onde os pacotes de software são armazenados e organizados. Tipo o depósito de um mercado, de onde produtos são armazenados. É através de um repositório que o usuário baixará e instalará um programa, além de atualizá-lo ou removê-lo. Esses pacotes podem incluir programas, bibliotecas, drivers e outros componentes do sistema. Cada distribuição, como Debian, Red Hat, Ubuntu ou Arch Linux, possui seus próprios repositórios. Existem também as lojas, ou Software Center, que costumam exibir também prints do referido programa, além de permitir escolher o tipo do pacote. Temos a Tiger Store, feita para o TigerOS. As lojas mais populares são Gnome Software, Discover, Snap Store para quem usa o Ubuntu, Mint Install para usuários do Linux Mint e Pop Shop. Tipos de repositórios oficiais, mantidos pela equipe da distribuição. Contém pacotes testados e confiáveis. Comunidade, criados por voluntários e oferecem pacotes adicionais. Terceiros, mantidos por outras organizações ou indivíduos. Benefícios. Segurança, pacotes oficiais são verificados e livres de malware. Consistência, os pacotes são compatíveis entre si. Podem existir também repositórios específicos, como para determinados programas, como é o caso do navegador Chrome, ou linguagens de programação. Os repositórios são essenciais para manter um sistema Linux atualizado e seguro, fornecendo acesso a uma variedade de software de maneira organizada. Temos uma aula explicando um pouco mais sobre como funciona a questão da segurança dos repositórios. Pacotes. Trata-se de um arquivo compactado que contém um ou mais arquivos relacionados a um programa. Eles são feitos de forma organizada para facilitar a instalação, atualização e remoção de um determinado programa ou biblioteca. Esses pacotes podem incluir executáveis, são os programas que você pode executar diretamente. Bibliotecas compartilhadas, são componentes essenciais para a execução de programas. Muitos programas dependem dessas bibliotecas para funcionar corretamente. Arquivos de configuração, contém informações específicas para cada aplicativo ou serviço. Documentação, inclui manuais, guias do usuário e informações sobre o software. Os pacotes são usados para instalação. Quando você deseja adicionar um novo software ao seu sistema, você instala um pacote. Atualização. Quando uma nova versão de um programa está disponível, você atualiza o pacote correspondente. Remoção. Se você não precisa mais de um software, você remove o pacote associado. Benefícios dos pacotes. Conveniência. Instalar e atualizar software é simples com pacotes. Segurança. Pacotes oficiais são verificados e livres de malware. Consistência. Os pacotes são compatíveis entre si. Gerenciador de pacotes. Para acessar um repositório e baixar um pacote, é necessário um gerenciador de pacotes. Os principais são apt, dnf, pacman, muon e pamac. apt, usado em distribuições baseadas no Debian, como TigerOS e Ubuntu. dnf, é o gerenciador de pacotes usado no Red Hat Enterprise Linux, HEL, e em distribuições relacionadas, como Fedora. Pacman, o gerenciador de pacotes usado no Arch Linux e Manjaro. Muon, é um gerenciador de pacotes gráfico usado no Plasma. Oferece uma interface amigável para instalar, atualizar e remover pacotes.
Cada gerenciador de pacotes tem suas características específicas, mas todos desempenham um papel fundamental na instalação e manutenção de software no Linux. Teremos aulas voltadas a apresentar cada um deles. Nos vemos no próximo vídeo.